Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. A Igreja Católica possui uma doutrina clara sobre a invocação dos mortos, que está fundamentada em sua teologia e tradição. Segundo os ensinamentos católicos, a invocação dos mortos deve ser entendida à luz da comunhão dos santos e da intercessão dos fiéis defuntos. A comunhão dos santos é um dos pontos centrais da fé católica. Ela ensina que todos os membros da Igreja, os que estão na terra, Igreja militante, os que estão no purgatório, Igreja padecente, e os que estão no céu, Igreja triunfante, estão unidos em Cristo. Essa união transcende a morte física, permitindo que os fiéis na terra peçam a intercessão dos santos no céu. O Catecismo da Igreja Católica afirma: a comunhão dos santos é precisamente a Igreja, como diz no parágrafo 946. A Igreja Católica encoraja os fiéis a pedirem a intercessão dos santos, que são os amigos de Deus já glorificados no céu. Esta prática se baseia na crença de que os santos, estando na presença de Deus, podem interceder em favor dos que ainda peregrinam na terra. O Catecismo diz: a intercessão dos santos, não choreis, estou mais viva depois da minha morte, e ajudo-vos mais eficazmente do que durante a minha vida. Dizia Santa Teresa do Menino Jesus, como diz no Catecismo, parágrafo 956. Embora a Igreja permita e encoraje a intercessão dos santos, ela é cuidadosa em distinguir isso da prática de invocar espíritos dos mortos, como é visto em algumas tradições espíritas. A invocação dos mortos, no sentido de tentar comunicar-se com espíritos ou obter informações dos falecidos, é estritamente proibida. O Catecismo da Igreja Católica adverte: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. O recurso a Satanás ou aos demônios, a evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem desvendar o futuro, como diz no parágrafo do Catecismo 2116. Portanto, enquanto a Igreja Católica encoraja a oração pela intercessão dos santos e pelos fiéis defuntos, ela condena a prática de invocação dos mortos para adivinhação ou comunicação direta. A orientação é buscar sempre a intercessão dos santos e confiar na misericórdia de Deus. Para os que já partiram desta vida, respeitando a ordem divina e evitando práticas que se afastam da fé cristã. Esses ensinamentos refletem a preocupação da Igreja em manter a pureza da fé e proteger os fiéis de práticas que podem levar ao erro ou ao engano espiritual. Agora prestem atenção. O que o Padre Duarte Lara vai explicar seriamente sobre a evocação dos mortos e as consequências que vêm junto a essas escolhas. Prestem atenção. As almas andam na terra conosco como se quebrar o mal que nos é enviado. As almas que vão para o inferno andam no meio de nós, e as almas que vão para o inferno ainda se podem salvar? Pronto, aqui estão para aí 4 perguntas. Então, as almas andam na terra conosco? Não. Depois da morte há o chamado juízo particular. A alma, na presença de Deus, não pode, digamos assim, escapar da verdade, por mais que queira. Vai ver, até às últimas consequências, todo o bem que fez e todo o bem que deixou de fazer e todo o mal que fez e as consequências de todas essas suas ações. Todas as consequências. E, portanto, vai ver o que é que escolheu com a sua vida. Vai ver o que é que, no fundo, onde é que está o seu coração. Portanto, a condenação eterna, a gente às vezes vê Deus a condenar-nos a dizer: Senhor, deixa-me ir para o céu. Não, vais para o inferno. Somos nós, com as nossas escolhas. O pecado mortal é escolher o inferno. Nós é que não percebemos isso. Não é? Mas, no fundo, depois da morte, percebemos que cada pecado, o pecado grave, sobretudo, é dizer, virar as costas a Deus. É dizer, não quero o céu. Quero outra coisa menos importante. O meu Deus, o meu céu é outra coisa.
Normalmente, poder, prazer, dinheiro, etc, etc. As almas, depois então do juízo particular, há 3 hipóteses. Inferno, diretamente, purgatório ou céu, diretamente. As do inferno, o triste do inferno, o complicado do inferno, é que é para sempre. Não há, é como aos anjos, como aos demónios, não há cura. Não há cura porque já não há conversão nem arrependimento. O nosso coração já não muda. Nós agora ainda mudamos e por isso custa-nos a pensar nisso. Depois da nossa morte, o nosso coração, a nossa liberdade já está fixa, já se fixou. Ou seja, nós não queremos mudar. Não é que estou no inferno e digo, afinal eu queria ir para o céu. Já não consigo mudar. Já não consigo. Às vezes nesta vida nós vemos um pouco isso. Pessoas que estão tão enfiadas no mal que já não conseguem mudar. Por exemplo, nos vícios. Às vezes estão num vício, eu já não consigo largar. Eu já não quero largar. O drama é na vontade, não é tanto o não conseguir, não ter força, mas eu não quero, eu quero isto. Portanto, isso acontece com as almas que se condenam. No purgatório, é um estado temporário. O purgatório não é fácil, é complicado, é de grande sofrimento, é de purificação, mas há esperança. Ao contrário, quem está no purgatório já sabe que mais tarde ou mais cedo eu vou para o céu. Por isso não é coisa pouca. Não é? O céu não há palavras. Por mais que a gente se esforce, supera as nossas expectativas e as nossas imaginações mais bonitas. Não há palavras. E por isso é que vale a pena tudo pelo céu. Se nós víssemos o céu 10 minutos, a nossa vida nesta terra mudava muito, muito. Porque nós percebíamos, isto é o que interessa. O resto são trocos. Mas custa-nos a entrar. Então, e Deus pode... Mas as almas andam cá, as do inferno, as do céu e as... Não. Mas Deus excepcionalmente pode permitir a uma alma, um santo que apareça aí, a alguém? Pode. Pode aparecer. Mas é raríssimo, raríssimo. E uma alma de um purgatório pode aparecer a pedir orações e não sei o quê? Pode, mas é raríssimo. E uma alma condenada pode aparecer? Deus pode, mas é raríssimo. Temos na vida de vários santos, de vários místicos, algumas histórias destas. O que é frequente, e agora atenção, abrir os olhos e abrir os ouvidos, o demónio faz-se passar com frequência por almas de pessoas que já morreram. Faz, muitas vezes, muitas vezes. E ele é macaco. Espera que morra alguém na nossa família. O avô morreu e tinha lá umas histórias, umas heranças e umas partilhas. Ele conhece a história toda e a seguir começa a chatear alguém e diz que é o avô e que é preciso resolver e falta uma promessa para cumprir e tal. É conversa do inimigo. Ele é perigoso, por isso é que a Igreja nos avisa e por isso é que Deus na Bíblia disse tantas coisas, não invocarás os mortos. Porque é que é proibido invocar os mortos? No Antigo Testamento Deus está sempre a proibir isto. Qual é o problema? Porque é que é um pecado grave contra o primeiro mandamento? Porque o demónio mete a unha. Não é? Ir ao centro espírita é grave, é pecado mortal contra o primeiro mandamento. Basta ir uma vez. Como faltar à missa ao domingo também é pecado mortal. Oh, Sr. Padre, não me diga isso. Digo. É o meu papel. Vocês querem ir para o céu? O meu papel é mostrar-vos o que é que vos pode fazer perder o céu. Ainda bem. Então, obrigadinho, Sr. Padre. Isto era o que devíamos fazer todos, não é? Ajudar-nos uns aos outros a ir para o céu. Portanto, cuidado, que Deus proíbe tudo o que é invocar os mortos. Deus pode permitir ao mal? Pode, é raríssimo. E com frequência o demónio imita os defuntos. E depois ainda imita o cheiro do avô, ainda imita a maneira de falar e às vezes até as feições da pessoa mudam, o demónio consegue. E então é muito forte, as pessoas comovem-se, choram, é mesmo meu avô, fazem tudo o que o avô diz, que é o demónio. Depois o demónio é macaco também, porque não vai dizer, vem uma missa satânica, não vai dizer isso logo. Não é? Primeiro diz, então vai a Fátima e acende 3 velas e dá 4 voltas à capelinha. A pessoa acha que isto é de Deus. Não é? O demónio não pede estas coisas, pede. E depois às vezes pede, por exemplo, e depois te comunga das 3 voltas, mas sem te confessares.
Percebem? E ao pouco e pouco, e depois diz coisas verdadeiras sobre a vida de outras pessoas e etc. Não sei o quê, quando eras mais novo e partiste o carro, e a pessoa comove-se porque aquilo aconteceu, tudo, foi verdade. E o que é que acontece? Pronto, a pessoa fica abalada, vai às velas e parece que acalma tudo. Passam 6 meses, surge um problema, lá vamos todos consultar o avô, para saber o que é que o avô diz. Né? E o avô, o demónio, né, é esperto. Isto é como aos pescadores. Os pescadores, quando pescam um peixe grande, não podem puxar logo a linha com força. O que é que acontece? Parte-se. Eu não sou grande pescador. Mas é assim, já me disseram, quando o peixe é grande, temos que cansar o peixe, temos que saber esperar, porque senão vamos partir a linha e o peixe foge. O demónio é mestre nisto. Portanto, depois, passado uns meses, vai, e depois vêm conversas boas outra vez. É preciso fazer uma novena à Santa Rita, não sei o quê. Depois, passado um ano, surge outro problema, uma doença, alguém fica desempregado. Mais conversa banha da cobra. E depois, o demónio começa a meter veneno devagarinho. Cuidado, que a tua sogra está-te a fazer mal. Eu sou o teu avô, quero-te ajudar. Cuidado, que a tua cunhada não sei o quê. Posto lá, fez-te uma coisa. E por isso é que perdeste o emprego, etc. E passado 2 anos, toda a família está zangados uns com os outros, está tudo em tribunal, vários divórcios e o demónio a rir-se. Bem, eu tenho vários casos destes, vários. Pronto, é pena. Se nós obedecêssemos a Deus e não invocássemos os mortos e não andássemos nos centros espíritas e etc., tudo isto se evitaria. A gente queixa-se, mas a culpa também é nossa. Também é nossa.